Então, bom dia, quem eu não dei bom dia ainda. Eu acho que eu já vi todo mundo, quase todo mundo hoje, né? Então, todo mundo tá com um papelzinho aí, né? Que tem essa mensagem que está no livro de Mateus. Então, vamos ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tem bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-nos ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Então, nessa manhã, eu queria trazer aqui alguns ensinamentos, algumas coisas que a gente pode aprender com Pedro, né? Um dos personagens aqui citados nesse texto. Ensinamentos, na verdade, exemplos, né? Do que fazer e do que não fazer também, que a gente vai poder aprender hoje, né? No versículo, primeiro vamos aqui relembrar. O texto diz que Jesus, ele estava pregando para uma multidão. Aí, quando ele termina a pregação, ele vai despedir a multidão e diz já para os discípulos: podem pegar o barco e ir caminhando para outra margem, que eu vou despedir a multidão. E aí, passado, ele despede a multidão, depois vai orar, e passou-se o tempo, passou-se as horas. Quando Jesus percebeu, o barco já estava bem distante. A Bíblia diz aqui que ele estava a muitos estádios, né? A gente vê alguns termos, às vezes, diferentes na Bíblia, né? Que é algo mais do contexto lá da época de Jesus e do país onde se passou a história. Mas estádio era a forma como na Grécia Antiga eles contavam as medidas, no caso, a medida de comprimento, né? Então tinha a pista de corrida e um estádio era o comprimento dessa pista de corrida, que hoje equivale a 185 metros. Então o barco, a Bíblia diz que não estava a 185 metros de distância, estava a muitos estádios, né? Então 185 vezes multiplicado muitas vezes, então já estava praticamente em alto mar, né? Já bastante distante da areia. Diz que era de noite, né? Diz que era a quarta vigília da noite, né? Que era naquela época eles dividiam também a noite em 4 grupos de 3 horas, né? Então a quarta vigília já era por volta de 3 às 6 da manhã, então já era alta madrugada. E aí Jesus foi andando por sobre as águas e os discípulos, olhando aquele vulto, né, de longe, não reconheceram e ficaram com medo. A Bíblia diz, aterrorizados, né? Ficaram com muito medo, que gritaram: "É um fantasma." E aí a gente aprende a primeira lição com Pedro, que é sobre a questão de verificar se realmente aquilo que ele estava vendo era Jesus, né? Então Pedro, ele se certifica se realmente era Jesus a falar, porque quando Jesus vê todo mundo com medo, ele diz: "Tenham bom ânimo, se acalmem, sou eu", né? Então Pedro se vira e diz: "Senhor, se és tu mesmo." Então Pedro não estava acreditando, então ele vai se certificar. E trazendo para a nossa vida, quantas vezes a gente está em situações difíceis, em situações com vários problemas, tribulações e várias questões na vida da gente, em várias áreas, que às vezes a gente não consegue nem pensar direito, a gente não consegue nem parar para ter uma visão clara da situação.
E aí qualquer pessoa que chega para a gente falando algo, um ensinamento, uma doutrina, uma palavra, alguma coisa, dizendo que é de Deus, às vezes nem é. Mas na nossa situação de vida, a gente está tão ali atribulado que a gente não para discernir as coisas, né? A gente não para se certificar, realmente isso é de Deus, né? E às vezes a gente ouve uma voz achando que é de Deus e não é. A gente vê algo achando que é algo de Deus e não é. Então a gente aprende aqui com Pedro que é importante a gente realmente se certificar que aquilo que a gente está ouvindo é algo de Deus. E Pedro fez isso. E para fazer isso, como ele não sabia que aquele vulto ali que estava na frente dele era Jesus, que ele não estava enxergando bem. Mas ele conhecia Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus e que se ele pedisse algo muito difícil para o Filho de Deus, ele teria pleno poder de fazer. Então, para se certificar de que realmente era Jesus, ele disse: Senhor, se realmente és tu, faz com que eu ande sobre as águas até a ti, né? Então, ele reconhece, que é outra coisa que a gente deve fazer, né? Reconhecer que o Filho de Deus, ele tem pleno poder para todas as coisas, para fazer todas as coisas, inclusive uma coisa tão grandiosa que é fazer um ser humano andar por sobre as águas. E aí, Jesus disse para Pedro: vem, né? E mais uma vez a gente aprende um exemplo positivo em relação às ações de Pedro, que é atender ao chamado quando Jesus diz vem. Porque às vezes, voltando, a gente está no meio de uma tribulação, de alguma dificuldade, a gente clama por Jesus, Jesus dá a solução e a gente não faz. A gente se vira, a gente vira as costas ou a gente, enfim, tira ali a atenção e a gente não obedece, né? E aí Pedro, ele não pediu, Jesus atendeu e Pedro obedeceu. Então Pedro foi até Jesus, né? Prontamente a Bíblia diz que ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. A Bíblia ela não fala, ela não relata assim com vários detalhes, mas normalmente na vida da gente, se você vai andar, caminhar até algum lugar, você olha para onde você está indo, né? A gente normalmente não anda para um canto olhando para outro. Então a gente imagina que Pedro desceu dali, olhou ali para aquele vulto e começou a andar em direção a ele. E andou por sobre as águas, deu seus vários passos ali por sobre as águas. Nós, quando a gente mantém o nosso olhar em Jesus, seja qual for a circunstância, não quer dizer que a gente não vá sofrer, não vá se atribular. Mas se a gente está olhando para Jesus, a gente consegue permanecer por sobre as águas. A gente consegue permanecer sem afundar. Eu digo no sentido figurado, né? Quando vem as tribulações, o mar revolto, a escuridão, que na nossa vida poderia ser, sei lá, qualquer um problema familiar, um problema financeiro, um problema na saúde, né? Qualquer coisa que possa atribular a nossa vida, que poderia representar esse mar agitado. Então, a gente mantendo o foco em Jesus, a gente consegue não submergir, a gente consegue não afundar, a gente consegue permanecer ali firme e não ceder a todas essas tribulações, e não entrar em depressão, e não entrar em desespero, porque a gente está olhando para o foco, que é Jesus, como Pedro estava fazendo naquele momento, né? Então, esse é um ponto positivo que a gente pode aprender com Pedro. Porém, somos falhos, né? Pedro, em determinado momento, que diz lá no versículo 30, que em determinado momento ele tira os olhos de Jesus. Fração de segundo ele aqui tirou os olhos. Quando você está olhando para algo, a sua visão periférica pode até estar vendo mais ou menos as coisas aqui, mas a sua atenção está principalmente voltada para aquilo para onde você está olhando, né? Então isso daqui fica em segundo plano, não tem muita importância. À medida que você desvia o olhar, você começa a ver o que está aqui ao redor, né? E qualquer ser humano em sã consciência, se olhar para a situação que Pedro estava, vai se desesperar, né? No caso, a Bíblia diz lá no versículo 24: o barco estava longe da costa, a vários estádios. Então Pedro olha, a areia, a terra firme está lá longe. Aí diz também que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Então não era aquele vento leve balançando o barco, né? Açoite lembra algo forte. Então, se o mar estava açoitando um barco que é pesado, que é grande, imagine uma pessoa, né?
E diz também que a gente já havia lido que estava escuro, né? Porque já era a 4ª vigília da noite. Então Pedro começou a olhar para toda aquela situação. Então ele teve medo. Ele com certeza se desesperou, porque era uma situação totalmente desfavorável à vida dele, no caso, né? Não tinha nada ali favorável. Então ele se desesperou, ele teve medo. E mais uma vez, trazendo para a nossa vida, quantas vezes a gente às vezes fala no nosso coração, não, eu vou voltar o meu coração para Deus, eu vou voltar o meu coração para Jesus, eu vou entregar minha vida para Ele, eu vou começar a seguir Jesus, eu vou fazer isso, porque eu sei que isso é bom, isso vai me fazer bem, e aí a pessoa começa, e aí está focando ali em Jesus. Mas aí tem situações que, visivelmente, se só de olhar você sabe que são situações ruins, como eu já citei, sei lá, um desemprego, uma doença, e são situações que a pessoa, em determinado momento, faz que nem Pedro. Desvia os olhos de Cristo e começa a olhar, começa a avaliar a situação e começa a se desesperar e ter medo. E pior ainda, às vezes, porque quando é essa situação que a gente olha, a gente vê que é negativa, a gente já de cara vê que é ruim, a gente faz logo que nem Pedro, começou a afundar, já procurou o que fazer, já clamou por Jesus. Mas às vezes existem situações que se mostram boas, mas que no fundo são ruins. Situações que muitas vezes o mundo coloca na nossa frente, que, nossa, isso é bom. Não, mas isso com certeza é bom porque me faz relaxar, me faz, sentir uma alegria ali mesmo que momentânea. Fazer determinada coisa, isso com certeza não é ruim, porque me faz bem. E aí a gente fica acreditando que aquilo é uma situação boa, quando na verdade não é. E quando a gente vai perceber que aquilo não é bom, a gente já está tão envolvido que fica até mais difícil sair dali, né? Então tem esses dois tipos de situações que a gente pode estar exposto caso a gente tire a visão ali do foco que é Jesus. Então é muito importante que a gente procure se voltar para Ele e permanecer com o nosso olhar firme nele, né? E aí a Bíblia diz que Pedro, quando começa a afundar, começa a perceber ali que a morte está iminente, aí ele faz o quê? Ele clama por Jesus. Aí ele diz, Senhor, salva-me. Ou seja, ele já reconheceu em Jesus o Salvador, ele já reconheceu em Jesus que Jesus era o único que podia ali resolver a situação, né? Ele poderia ter muito bem procurado, não sei, já era alta madrugada, mas se tivesse algum barco por ali, ele, socorro. Ele poderia ter se virado para trás e pedido ajuda para os outros discípulos que estavam no barco, né? Mas não, ele já estava indo ali em direção a Jesus, então ele já percebeu, eu já estou andando pelas águas, né? Então é Jesus, com certeza ali é Jesus. Então ele não foi procurar outras coisas para resolver, outras medidas, outros métodos para resolver ali a sua situação difícil. Ele foi naquele que ele tinha certeza plena que poderia resolver assim a situação dele, né? E é justamente isso que Jesus é nas nossas vidas. Toda e qualquer situação, no âmbito espiritual, físico, de doença, de qualquer coisa, o Senhor Ele pode resolver. E às vezes a gente gasta o nosso tempo procurando outras medidas, outras formas, e aí o problema vai só piorando. Em vez da gente procurar logo aquele que pode todas as coisas e já resolver, né? E evitar mais dificuldades e evitar mais sofrimento na vida da gente. Então Pedro ele fez isso, ele fez de imediato. Começou a afundar, já percebeu ali, já clamou por Jesus e já pediu a Ele salvação, né? Ele não só me diz, Senhor, me puxa que eu estou afundando. Senhor, salva-me, né? Eu creio que tudo que está dentro da palavra de Deus não é uma coisa aleatória, não é coincidência. O fato do texto não dizer que Pedro disse, Jesus, me levanta aqui que eu estou afundando. O texto não diz isso, ele diz, Senhor, salva-me. Então, com certeza, essa palavra salva-me aqui não é uma coisa aleatória. É realmente para fazer alusão a Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador, né? Que é aquele que pode nos salvar aqui no âmbito material e principalmente no âmbito espiritual, né? Nos salvar, nos levar para o céu, nos dar a vida eterna. Então, a gente pode aprender isso com Pedro. E aí, só fazendo um apanhado geral, né, desses aprendizados, Pedro
se certifica que é Jesus quando ele vê aquele vulto. Então a gente sempre procurar essa voz, isso que estão me dizendo, isso é de Deus? Isso está aqui na palavra de Deus? Está na Bíblia aqui? Porque nós que somos, acredito que todo mundo aqui é cristão, não sei, mas a gente se baseia na Bíblia, né? Que é o livro que fala ali do cristianismo, e o símbolo maior do cristianismo é Jesus, né? Então, fazer como Pedro, chegar, isso aqui é de Deus? Isso aqui é algo que Jesus se agrada? E aí a gente se certificar se é realmente de Jesus. Pedro confia em Jesus. Pedro anda sobre as águas, conforme ele tinha pedido, porque ele confiou. Começa a olhar para as circunstâncias, né? Um ponto que não é, que a gente aprende aqui com ele sobre o que não fazer, mas sabendo que, se em algum momento nós vacilarmos na fé, nós desviarmos do foco, a gente ter a certeza que a gente pode voltar. Não é uma coisa, você estava indo para Jesus, agora não quer mais, então tchau. Não é assim. O Senhor, ele sempre nos recebe de volta, né? Inclusive, quando Pedro disse, Senhor, salve-me, ele prontamente puxou Pedro, e Pedro não afundou, não submergiu, não, né, morreu. E, para finalizar, Pedro pede socorro a Jesus, eles sobem no barco e os discípulos o adoram, né? Esses outros personagens também, só de olhar ali a vida de Pedro, o que Pedro vivenciou, eles já puderam perceber quem era Jesus ali. Então não foi nenhuma situação vivenciada por ele, mas eles puderam perceber na vida de outra pessoa o agir de Deus, o agir de Jesus. Viu a situação difícil, viu tudo que se passou, viu que Jesus puxou. Então eles o adoraram, eles também reconheceram que aquele homem que estava ali não era um fantasma, era simplesmente o Filho de Deus, maravilhosamente o Filho de Deus. Então, foi uma reflexão aqui simples, mas eu creio que são ensinamentos, que são exemplos, né, bons e ruins, que se a gente colocar em prática na nossa vida, a gente pode se sair melhor de diferentes situações, inclusive evitar situações difíceis, situações desagradáveis, né? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar nessa manhã. Obrigada pela atenção.